Mas agora vamos mudar a chavinha aqui, porque eu quero aproveitar a presença do Thiago Salazar na bancada para continuar esse tema do patrocínio mesmo, porque ontem a gente já tinha comentado levemente sobre isso, né, Salazar? E você até falou, vou trazer uma coisa aqui, porque ontem a Leila demonstrou uma certa desconfiança em relação a esse assunto, não falou em nome do Corinthians, mas parecia ali. Você tem detalhes sobre o patrocínio do Timão? Tenho, a gente tem que explicar, acho importante a gente explicar essa questão do patrocínio do Corinthians, porque é isso que a Leila expôs. É uma desconfiança de alguns dirigentes e até do mercado em si. A parceria do Corinthians com a VaideBet, ela mexeu com o mercado e mexeu com a comunidade no futebol. Que é normal. Afinal, não é uma coisa normal. Acordo, é o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro. Então não tinha como não mexer. E o que acarreta essa desconfiança levantada pela Leila na coletiva que você estava presente, Marina? São 2 pontos. O primeiro, né, o valor é muito alto, o valor 120 milhões por ano, cobrindo uma proposta que o Corinthians tinha de 75 milhões por ano de outra empresa. Então, ela não só cobre, ela cobre passando lotado da proposta anterior. E pelo fato do Corinthians ter tomado um calote recentemente na relação com a Taos, né, a gente acompanhou isso de perto, o Corinthians está na justiça buscando esses direitos. E o fato da VaideBet ser uma empresa considerada muito nova no mercado, né? Ela começou a operar no segundo semestre de 2022, poucas pessoas conheciam até então, e de repente ela aparece com um aporte financeiro jamais visto. Então, isso levantou suspeita, por exemplo, da presidente do Palmeiras, que questionou, poxa, aparece uma empresa aqui querendo oferecer não sei quantos milhões, mas que tem um capital, porque a gente foi buscar informação, a VaideBet, ela abre o seu capital de 300 mil reais. Está lançado lá como abertura de capital no CNPJ de 300 mil reais. O proprietário dela, ele tem mais de 30 empresas cadastradas no CNPJ dele, que ao todo somam menos de 20 milhões de reais. É uma empresa que está sediada em Curaçao, mas que tem um investimento aqui em Campina Grande, na Paraíba. Enfim, é uma empresa muito nova. E por isso tudo... O caso Talsa, uma empresa nova, um valor estratosférico, tudo isso gerou essa desconfiança e a gente foi atrás de tentar entender como é que vai ser feito esse acordo com o Corinthians. Muito disso o Augusto já explicou na coletiva de imprensa da oficialização do acordo. Por exemplo, sobre o pagamento antecipado. São 10 milhões de luvas que a empresa já pagou. São 10 milhões por mês, o primeiro são mês... 20 milhões, né? 20 milhões. São 10 milhões por foram mês. Não, ele não antecipou 20 milhões. Então, é isso que eu vou explicar. Como são 10 milhões por mês e 10 milhões de luvas pela assinatura, o primeiro mês são 20 milhões, porque 10 das luvas e 10 da parcela. Esses 20 milhões foram depositados para o Corinthians, segundo Augusto Melo, um dia antes da coletiva. Isso deu até um ar de credibilidade. Os caras já depositaram 20 milhões aqui, porque todo mundo estava um pouco preocupado com essa situação. Só que, apurando todas as informações de como isso foi feito, eu acabei descobrindo que esse contrato do Corinthians com a VaideBet, ele não passou pelo sistema de compliance do Corinthians. O Corinthians, inclusive, isso foi muito cobrado. E não é obrigatório passar. Não é obrigatório. Deixar bem esclarecido. Isso. Não é obrigatório passar pelo compliance, sendo que o jurídico fez toda a avaliação. Isso, é isso que eu vou terminar. O compliance nada mais é do que um sistema que avalia, faz análises de contratos e avalia riscos, né, de uma contratação, de uma empresa de limpeza, de um jogador que vai ser contratado. Ele avalia todos os riscos, ele puxa todo o histórico relacionado àquele contrato, àquela empresa e tudo mais. O Corinthians, em 2021, implantou um compliance com uma empresa terceirizada, né, a Ferrarese Advogados, a Gelson Ferrarese Advogados. Desde 2021 tem esse representante da Ferrarese trabalhando junto ao Corinthians. O Herói Vicente, que hoje, que atualmente ele apoiou, inclusive o Augusto Melo, ele foi diretor jurídico do Corinthians e foi ele o responsável por liderar a equipe de implantação do compliance no Corinthians. E aí chamou muita atenção. Se existe um sistema de compliance justamente para ajudar o clube a se proteger de qualquer risco, por que o contrato da VaideBet não passou para o compliance que está lá disponível, instalado no clube, com um contrato vigente até o meio desse ano, de 2024? Eu questionei o Corinthians
vocês vão ter os detalhes todos aí no site da gazetesportiva.com, o Corinthians admitiu que realmente não passou o contrato da VaideBet pelo compliance que está no clube e confiou 100% na avaliação do departamento jurídico atual montado pelo Augusto Melo. Eles estudaram junto com os membros ali do atual departamento jurídico, fizeram, entre aspas, o compliance deles, que é a avaliação, a análise, e no entendimento da atual diretoria, bastou para eles terem confiança de assinar para você dar um segmento aí, é muito importante também nós dizermos que a gestão passada, ela tem algumas coisas lá ainda. Esse compliance com esse pessoal teve um contrato com essa gestão passada e a nova gestão jurídica, um pessoal novo que o Augusto trouxe, e ele conta com esse pessoal novo. Então ele vai buscar as informações com esse jurídico novo que ele tem, não com o pessoal que estava da gestão passada. Eu acho certo isso daí. Mas a gente tem que explicar que o compliance não tem nada a ver com isso. Eu só estou explicando. Não, mas é só pra gente explicar, o compliance é um programa. Quando você fala conflito de interesse, é em tudo. Não, eu acho disso. Mas assim, é natural. Uma troca de gestão muda-se as pessoas. Isso é natural. Mas o sistema de compliance, ele é um programa. É um programa montado, é um programa de computador. É um programa montado e ali eles levantam a bandeirinha vermelha quando tem alguma coisa. E aquilo ali, não é que ele veta ou ele aprova, ele é uma orientação para quem está gerindo. E, assim, no mundo inteiro ele é utilizado por grandes empresas. Não é ninguém da antiga gestão que lidera esse compliance do Corinthians, inclusive, como eu disse, inclusive é o Dr. Nilo, que ele é o representante da Ferrarese, da Gelson Ferrarese, associado de advogados, e ele que está à frente. Inclusive, no final da última semana, quinta ou sexta-feira, essa atual gestão, esse atual departamento jurídico, teve uma reunião com o Dr. Nilo justamente para falar sobre essa transição do compliance. Então, aparentemente, o Corinthians, imagino eu, vai continuar utilizando esse compliance, que é uma ferramenta muito utilizada, de muita credibilidade, de avaliação de riscos. E chamou a atenção da gente aqui o motivo. Por que não foi utilizado o compliance? Mas a informação é essa: o Corinthians admitiu para a gente aqui da Gazeta Esportiva que realmente não utilizou o sistema de compliance para avaliar o risco do contrato com a VaideBet e confiou 100% na avaliação do seu departamento jurídico. Que não é necessário. Não é uma obrigação, tá lá. Ele tá lá, tá disponível, tá contratado. Mas diante de uma coisa recente que aconteceu, poderia, né? Exatamente. Como você passou por toda aquela situação com a Tausa, na época da Tausa é importante destacar, o departamento jurídico, ele não aconselhou fazer o acordo. Ele aconselhou falar, olha, faz o acordo com a Tausa se eles fizerem um pagamento antecipado à vista. O Duílio assumiu o risco, né, vinculou a imagem do clube à imagem da jurídico Tausa, já tinha vetado. O jurídico já tinha orientado a pedir o pagamento. A Tausa não fez o pagamento e mesmo assim ele vinculou e agora vai buscar na justiça. Dessa vez a diferença é essa: o departamento jurídico aprovou. Não, pode fazer. A pergunta que veio mas por que esse contrato não passa pelo compliance, que é um sistema independente e é o sistema utilizado pelas grandes empresas do mundo, as principais empresas do mundo, para avaliação de risco? O Corinthians tem disponível, por que não passar pelo compliance? Já que o outro também não tinha passado pelo compliance da Tausa. Enfim, o Corinthians preferiu não utilizar esse sistema de Vamos torcer para pagar. É mais ou menos isso. A informação que eu tenho de bastidor é essa. Tá todo mundo ali, rezando pra dar certo. Gente, posso botar só uma lenha na fogueira mais um pouquinho? Ontem, a Leila lá na coletiva, nesse momento que ela falava do patrocínio, ela falou assim, não adianta nada pagar adiantado, pagar um mês, pagar 2, depois desaparecer. Ela falou isso aí também. Mas ela podia ficar quietinha também, né? Ela podia ficar quietinha também. Eu entendo que segurança nunca é demais. Se você tem lá um sistema de compliance, você tem que utilizar. Para mim, aliás, foram 411 contratos